eterno, magnífico, piedoso, soberano e divino Deus. Até aqui, Senhor, Tu tens me ajudado, tens me consolado, tens me dado forças, ó Deus, para que eu caminhe, não segundo a vontade única, humana, temporal, mas tenha aberto, ó Deus, os meus olhos, destravado, meu Pai querido, santo, os meus lábios e destampado os meus ouvidos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cooperado de forma grandiosa, de forma profunda, para que assim se cumpra na minha vida, em temor e tremor, a obra sagrada anunciada pelo grande Deus e eterno Pai. Obrigado, meu Senhor, porque tenho assim alcançado olhar e caminhar, não para aquilo que se dá como interesse próprio, único em uma vida temporal, mas tem me feito a Deus prestar atenção e assim dar a devida importância de olhar para Deus. A Tua própria palavra me remete a esse pensamento: olhai para mim e sereis iluminados. Olhai para mim e sereis iluminados. Senhor, graças ao Senhor e à Sua divina, perfeita e agradável a Deus Escritura, eu tenho aqui olhado para o Senhor e tenho visto, ó Deus, meu Pai, quantos reflexos, ó Deus, saem das Suas sagradas palavras, para que eu veja, assim então, qual é a temperatura, qual é a altura e assim o momento de cada coisa, como a devo fazer. E eu percebo, ó Deus bendito e poderoso, que quando Tu chamas o homem para que olhe para Ti, é para que ele seja então levado a uma perfeição. E assim, meu Deus, eu não tenho dúvida alguma de que estou no caminho ao qual me dará a devida tranquilidade, e assim também poderei eu ser premiado com a eternidade de Deus. Ora, se eu andar no caminho apontado por Deus. A Tua palavra, Deus, ela é extraordinariamente maravilhosa, porque ela vai anunciando ao homem, ó Deus, um progresso, um avanço, e ele então, confiando em Deus, vai atravessando de oráculo para oráculo, e assim, ó Deus, ele pula de uma pedra para outra pedra, e logo quando se vê, está então sobre uma rocha, e uma rocha eterna, que é o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, porque tenho, ó Deus, a confiança, tenho o prazer, a satisfação, a alegria e a felicidade de assim navegar em direção à salvação eterna. E diante dos Teus ensinos, ó Deus, eu faço uma extraordinária navegação ao lado do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que tanto misericordiosamente tem me auxiliado a ver com os olhos espirituais quão rico é o homem que segue os mandamentos, as prerrogativas e assim os apontamentos eternos de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu querido Deus, porque posso, nesta hora, neste dia de hoje, diante da construção, da oração da alvorada, mais uma vez, assim debruçar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito nos pilares sagrados, divinos, construído pelo poder onipotente do Espírito Santo de Deus. Senhor, em misericórdia e graça tenho eu caminhado, porque a Escritura Sagrada, ela sempre me ajudará, ela sempre me abrirá, não apenas portas, ó Deus, ou janelas, mas também me abrirá rios
oceanos e caminhos, ó Deus, ao qual não tenho nenhuma possibilidade de acessar. Se não for assim, a tua misericórdia e a tua bondade. A tua palavra, Deus, tem muito me nutrido. E assim, de uma forma gigantesca, ó Deus perpétua, estabelece assim a tua escritura. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, porque, Senhor amado, abres a porta do teu tesouro divino e faz com que a minha alma, ó Deus, o meu espírito, venham assim a perceber a necessidade de se nutrir diante dos pensamentos do meu Senhor. Os pensamentos do meu Senhor são claramente pensamentos elevadíssimos, pensamentos perpétuos, ao qual tem subsistido em todo tempo, de eternidade a eternidade. Então eu vejo que devo estacionar a minha alma com grande alegria, com grande felicidade diante da oportunidade única, divina, em que só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó poderia assim me proporcionar. Senhor, obrigado, porque estou, ó Deus eterno, a fazer a junção de palavra sobre outra palavra. Estou aqui, ó Deus, ruminando na minha mente para que cada momento da minha oração seja assim, atrelado à concordância de Deus. Senhor, me dá forças, ó Deus. Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, para que eu sempre possa lembrar de onde eu vim. A tua palavra sempre me remete, e ela diz que eu vim do pó, Senhor. A palavra do Senhor diz que eu vim do pó. E também, em outro parágrafo, ela ratifica que eu voltarei para o pó. Assim, ó Deus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque tem um Deus que claramente diz de onde eu vim e que claramente diz também para onde eu vou. E também me aponta, assim, a grandeza elevada, ó Deus, sublime, transcendental dos pensamentos de Deus. Por isso que eu te homenageio, ó Deus. Eu te glorifico, eu te exalto. E quando assim estou diante do Senhor, não venho de maneira nenhuma eu a titubear em dois pensamentos, porque sinto, Senhor, claramente, ó Deus, assim, a tua transparência em mostrar a todos os homens e a todas as mulheres, ó Deus, que assim subsistem sobre a face da terra na presente geração. Então, Senhor, desejo interceder pela minha vida e assim, ó Deus, me manter junto com meus amados irmãos, companheiros em Cristo, as irmãs de oração, aqueles, ó Deus, que se esforçam e sabem claramente que nós não temos de maneira nenhuma, ó Deus, um outro lugar para assim esperar que possamos descansar perpetuamente, e muito menos, Senhor, alguém que seja maior do que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em quem temos confiado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem iluminado os nossos olhos e também tem nos dado um pulsar, ó Deus, e batimento dos corações em maior força, em maior fé, em maior credibilidade. Por isso, meu Pai amado, aqui estou eu, juntamente na companhia dos meus irmãos e das minhas irmãs, para fazer o que apraz ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos em navegação, Senhor. Estamos em navegação em direção a Sião Celestial. Por isso, Senhor, temos a convicção de aqui permanecer. Senhor, é coisa linda, extraordinária, magnífica, quando assim podemos ver a linearidade, ó Deus, a perpetuidade da Tua palavra, da Tua obra divina. Há um momento, Senhor, em que a Escritura Sagrada utiliza, ó Deus, ali a incursão poderosa, divina do Salvador. O
que mais me traz admiração é que ele é muito jovem, Senhor. Ainda é um jovem. Naquele momento, o meu Salvador tem pouca coisa a mais do que 30 anos de idade. Mas ali demonstra uma responsabilidade, um compromisso, Senhor, uma convicção e uma fé muito profunda. E assim também um temor elevadíssimo ao cumprir a própria vontade do Deus soberano, o grande Deus Yahvé, o seu Pai. Ele diz ali diante dos discípulos a trazerem as suas vidas para se comprometerem com Deus. O que ele recebe de resposta após a sua exposição profunda e gloriosa é que assim os discípulos dizem: dura é esta palavra de aceitar. Eles acharam a palavra dura. E assim o que eu vejo é que o Salvador, o grande Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Libertador, não vai atrás de nenhum deles. E ainda assim, olhando para Pedro, ele pergunta a Pedro: não quereis, pois, vós seguir a eles também? E Pedro ali refletiu de forma muito inteligente e sábia e respondeu ao Salvador: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Senhor, obrigado, porque os homens da antiguidade, nossos antepassados bem distantes, ó Deus, compreenderam claramente a existência de Deus. E quando eu vejo o próprio Pedro assim responder ao Salvador, passado mais de 2000 anos, ó Deus eterno, assim eu vejo como Deus é, foi e sempre será o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Há 2000 anos atrás, uma geração não desejava a crer em Deus. Como assim o Salvador foi refutado diante da sua exposição dada pela boca de um Deus encarnado. Eu vejo que hoje existe a mesma coisa. São centenas de homens que não desejam assim acolher o discurso divino, perpétuo, soberano da Escritura Sagrada. Eu vejo, ó Deus, o quanto tu és bom, o quanto tu és bom, ó Deus, o quanto tu és claro, o quanto tu és honesto, justo e santíssimo, Deus, diante da exposição daquilo que é a vida, seja na terra ou seja depois de o homem assim aqui fazer o seu tempo e também no céu. Pois a própria Escritura, ela deixa bem claro, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, tu és um Deus grandioso, magnífico, poderoso. Senhor, não tem nem palavras para fazer a devida, Senhor, distribuição, qualificação de um Deus tão poderoso e elevado, de um Deus ao qual tem os atributos de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, Senhor, de um Deus onipresente. Senhor, a minha alma se enche de muito estarrecimento. Fico perplexo, ó Deus. Fico, ó Deus e meu Pai, embasbacado, quando ainda vejo alguém, ó Deus, querer resistir diante da clara palavra ao qual o Senhor tem colocado em exposição para aquele que crê e confia no teu santo nome. A Escritura é tão profundamente, ó Deus, justa, magnífica, santa, em que tu assim, ó Deus, deixa devidamente encerrado os pensamentos dos homens
e também, ó Deus meu Pai, os caminhos dos homens. Pois que a tua palavra diz bem claramente, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ó Senhor, é altura impossível de ser medida. Os céus não têm apenas, ó Deus meu Pai, uma elevação maior, mas uma altura impossível de ser medida. Então, como assim é impossível, os homens atribuem alguma ciência física ou até mesmo dos astros para assim se apoiar em uma suposta obra de conclusão. Então eles fazem um apanhado, porque não há possibilidade nenhuma de um homem dizer qual é a distância que tem entre o céu e entre a terra. E a tua palavra, de forma muito generosa, também diz: assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos. Ó bendito Deus, quando eu vejo tu se referir, ó Deus meu Pai, em teus caminhos, em teus pensamentos, eu vejo que tu és um Deus insondável. Nenhum homem pode saber, ó Deus, a si mesmo diante de ti, qual é a altura, ó Deus, entre os céus e a terra. E muito menos quais são os teus pensamentos. Tu és um Deus insondável, em que não há chance alguma para nenhum homem, ó Deus, alcançar a ti, a não ser que ele se humilhe em oração. E tu tens nos ensinado que o caminho para que um homem encontre a Deus é a humilhação. Tamanha é, ó Deus, a grandeza da tua glória, da tua infinitude, da tua magnitude, do teu poder excelso. Senhor, a tua palavra diz que nem bem a palavra saiu dos nossos lábios, o Senhor já sabe exatamente o que cada um vai falar ou assim fazer. Senhor, a tua onisciência, ó Deus, controla todos os homens, todos os seres viventes, do menor ao maior, até mesmo aquela bactéria, até mesmo o vírus, que nenhum homem sabe aonde está, até mesmo a formiga fantasma, que nenhum homem sabe como daquele tamanho, micro tamanho, anda para um lado e para outro lado. Eu quero te glorificar, ó Deus. Eu desejo, ó Deus, meu Pai, que tu recebas a minha oração e exalte e bendiga o teu santo nome. Mas vejo que não sou digno, ó Deus, de estar diante de ti, nem de joelhos. O tamanho da tua magnitude, do teu poder transcendental, do teu domínio, ó Deus, universal. Agora, pois, estou, ó Deus, sobre a terra, num lugar repleto de pecado, e que tu cobres, ó Deus, apenas com o poder da tua palavra e da obra gloriosa ao qual já instauraste, para que o homem tenha acesso a Deus. Mas eu entendo, ó Deus, que esse lugar é tão impuro, esse lugar é tão, ó Deus meu Pai, maquiavélico, tão, ó Deus meu Pai, habitado por homens de impuros lábios, de impuro coração e de impura vida. Por isso, ó Deus, eu tenho até mesmo que assim olhar para a palavra e ver o quanto tu és bom. Porque na verdade, ó Deus, se nós olharmos para a santidade e para a obra gigantesca, soberana, divina, que está atrelada aos teus ombros, ao teu reino, à família real. Senhor, na tua bondade, tu falas que o céu é o teu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Eu creio, Senhor, que a tua santidade em misericórdia e compaixão e piedade assim descreveram pela orientação do Espírito. Mas olhando, Senhor, para a tua magnitude, olhando a Deus para o teu poder transcendental, eu creio, Senhor, que o homem
não deveria receber nem de perto esta homenagem, de que aqui seja o lugar do descanso dos pés de Deus. Tamanha é a tua glória, tamanha é, ó Deus e meu Pai, a tua soberania, a tua perpetuidade, ó Deus, infalível, e a tua escritura, e ó Deus, e a tua previsão, ó Deus, indestrutível. Ó bendito e querido Deus, dá-me graças, Senhor, para compreender em todo o tempo, ó Deus bendito e santo, a tua divina, eterna e sagrada vontade. Porque vejo, ó Deus, que as minhas tratativas humanas desta oração, estou tratando dos negócios soberanos de Deus. Ele aqui tem me apontado a grandeza, ó Deus, dos seus pensamentos. Eles são inalcançáveis, porque são insondáveis, uma vez que são pensamentos de um Deus soberano, de um Deus divino, de um Deus eterno, que nunca se ocultou. Não, nunca se ocultou. Porque vejo na Escritura Sagrada, quando em revelação direta, o Senhor se apresenta a Moisés, o grande profeta Moisés. Ele perguntou, encorajado pelo onipotente Espírito Santo de Deus: e se me perguntarem o teu nome, o que eu falo para eles? O Senhor respondeu, com todo o poder e com toda a glória e com toda a honestidade: diga a eles que eu sou o que sou. O que eu faço neste momento, ó Deus, é receber de Ti uma incumbência de uma fé, ó Deus, soberana e divina dos altos céus. Eu não estou aqui, Senhor, fazendo aquiescência, ó Deus e meu Pai, de nenhum posicionamento pessoal, humano, temporal. Não, Senhor, não estou. Não estou sustentando absolutamente nada contrário da obra divina de Deus. Não, Senhor, sei que não estou. Estou aqui, Senhor, orando conforme diz a Tua Escritura, para a minha sobrevivência diante do mundo espiritual de Deus, orando para que possa eu enfrentar um julgamento, segundo convém a piedade, a misericórdia de Deus. Então intercedo pela minha vida, pela Tua misericórdia e graça e pela vida dos meus amados irmãos e irmãs que assim também acompanham, ó Deus, a Sagrada Escritura, e temos então a regra de fé na Bíblia Sagrada. Mas desejamos, ó Deus, que todos nós possamos ser aprovados diante dos olhares de misericórdia e compaixão de Deus. Não obstante, nesta vida, ao qual precisamos desenrolar, desembaraçar, dia após dia, inúmeros movimentos seculares, temporais. Mas também, Senhor, precisamos, ó Deus, pontuar, avançar na realidade do mundo sobrenatural de Deus para com as nossas vidas espirituais. Então isso me preocupa, Deus, porque sei, ó Deus e meu Pai, que o mundo espiritual de Deus, ele tem suas decisões repentinas, e nenhum homem sabe o que assim descerá diante dos céus para a terra, para que assim possa ser lançado a cada homem e a cada mulher. Eu sempre digo que cada minuto que passa, Senhor, ouve a minha oração. É um milagre que não se repete mais. Não obstante, Senhor, um dia eu tinha ido para o dentista. Como todos os homens, tem a sua ocupação. E quando eu voltei do dentista, quando cheguei em casa por volta das 16 horas, isso há um ano atrás, eu tive notícia pela minha esposa Rosângela, que a minha mãe havia falecido naquele momento, a coisa de uns 30 minutos atrás. Senhor, a sentença desceu para minha mãe e ela veio a óbito. A Tua misericórdia
Teu poder e a tua piedade me cobriu por longos anos. E eu vi o carinho e o amor que tu assim desferiste da tua fidelidade divina. Ó bendito Deus, como tu foste maravilhoso e vieste me confortando o meu coração acerca da partida da minha mãe. Tu sabes, ó Deus, que a história da minha mãe e eu é uma história muito diferente. Eu nunca tive, ó Deus, um pai para que morasse dentro da minha casa. E muito menos, nunca morei com algum irmão. Não, Senhor. A vida, da minha mãe, foram 84, 85 anos. Eu fiz um voto com a minha mãe ainda garoto, quando tinha 12 anos. E quando ela partiu, eu senti, ó Deus, o quanto tu fostes bom comigo. Eu disse à minha mãe que enquanto ela vivesse, quando eu tinha 12 anos, nós nunca iríamos nos separar. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque tu tens me ensinado muita coisa gloriosa. Ela partiu, Senhor, e eu nunca quebrei assim o voto que fiz com o ser humano, ainda que seja a minha mãe. Eu tenho desejo, ó Deus, a fome e a sede, de não quebrar de maneira nenhuma, ó Deus, a minha confissão a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Quando eu vi então que a minha mãe se foi, eu dei-lhe um beijo na testa. Ela tinha acabado de falecer. Em nenhum momento, ó Deus, eu fiz nenhum estardalhaço. Eu compreendi que Deus me deu e Deus tomou. É desta forma, Senhor, que eu vou levando a vida e desejo que meus amados irmãos e companheiros em Cristo entendam. Diante do reino de Deus, diante do tribunal sagrado de Cristo, esse que vos fala fez um pacto com a própria mãe. E eu nunca assim quebrei o pacto. Enquanto tu viveres, eu estarei ao teu lado. Eu não era um homem de maior, eu tinha apenas 12 anos. E esse pacto ficou ruminando no meu coração, da idade de infância até a minha idade atual. Minha mãe se foi, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E assim prossigo eu, ó Deus, em estar diante, ó Deus, meu Pai, da tua glória, confiado não em minhas mãos, Senhor, porque sei que todos os mortais têm um caminho para que assim suceda. O que faço hoje aqui, talvez algum homem vai me perguntar: por que oras? Amigo, amiga, eu oro pela minha vida. Mas fica bem claro que os pensamentos de meus Deus são pensamentos elevadíssimos. E os caminhos do meu Senhor são caminhos insondáveis. Você não sabe, nem eu sei o que Ele pensa, nem tampouco o que vai realizar. Mas uma coisa me é dada de forma muito clara: eu não preciso ir a óbito, querido irmão ou querida irmã, amigo e companheiro, para começar a fazer as coisas de Deus. Não, eu não preciso ir a óbito. Aliás, quando Ele me diz que o velho homem tem que morrer, eu assim sinto claramente que devo abandonar as coisas do pecado. Porque se eu abandonar as obras do pecado e me tornar-me um homem justo, sim, um homem justo, eu já estou justificado. E agora eu não sou mais um pecador. Não, de maneira nenhuma eu sou um pecador. Eu sou um homem sujeito ao pecado. A minha amada irmã e companheira em Cristo, que abandonou o pecado, meu amado irmão, Senhor, ele ou ela não são pecadores. São sujeitos ao pecado, mas não pecadores. Porque o homem, ó Deus, pecador, é um homem voraz, compulsivo em todas as direções. Ele sempre deseja homenagear o próprio corpo, a própria carne, e assim fazer a vontade contrária à obra do Espírito. E é por isso que eu sempre coloco de uma forma bem clara: eu sou chamado por Deus como um dia Deus chamou o próprio Jó.
tens visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu não vejo de maneira nenhuma o glorioso e eterno Deus, a Trindade divina, chamar nenhum homem de pecador, quando ele assim já está em regeneração. Eu vejo que alguns púlpitos, os pregadores, de forma errada, errônea, dizem ali que todos nós somos pecadores. Não, querido. Eu entendo que somos sujeitos ao pecado. Pecador é um homem compulsivo, é uma mulher que está compulsivamente. A palavra do Senhor mostra bem claramente aquele que é servo, que é serva, que é apóstolo, que é um homem escolhido por Deus. Você observa quantas vezes o próprio Salvador se dirige no livro do Apocalipse a João. Em nenhum momento há um homem que receba da boca de Deus, seja assim pelo Salvador, ou até mesmo pelo poder da Escritura ali interpretada. Não. São homens santos. E há uma ocasião que um próprio ancião pergunta para João: quem são estes e de onde vieram? Quem são estes e de onde vieram? E ali João responde: são os santos que vieram da grande tribulação. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, ó Deus, porque me dás graça para que eu sustente a tua palavra. E quando assim a sustento, a coloco em pilares, ó Deus, de parágrafo a parágrafo. Senhor, me dá entendimento, Senhor, para que eu sempre olhe e possa compreender a devida declaração em que, há milênios atrás, um certo homem, ao qual tu chamaste homem segundo o meu coração. Tu dizes na tua palavra que aquele homem iria fazer a tua vontade. E aquele homem, ó Deus, se colocou em tão profundo, perfeito, ó Deus e meu Pai, acolher da sua vida, em que ele, certo momento, ele diz: eis que me sinto como um verme. Kalaisho, benekiai do vaner yasashidai. Kebai, cantubi nikiasho, shandiko balaviadai. Senhor, a referência que eu tenho é que o homem que tu disseste, homem segundo o meu coração, se considerou como um verme. Senhor, aqui diante de ti eu estou orando para que na magnitude do teu poder os meus irmãos e as minhas irmãs estejam cada vez mais saudáveis espiritualmente, cada vez mais, ó Deus, estruturados estejam os teus servos, as tuas servas, Senhor, os teus pastores, Senhor, os teus evangelistas, os homens que ensinam a Escritura, estejam cada vez mais apostos em não engolir, Senhor, nem que seja um mosquito, ou muito menos, ó Deus, deixar passar um elefante, para que assim possa satisfazer os homens. Senhor, os teus pensamentos são tão elevados, são tão gigantescos, são tão gloriosos. E é por isso, ó Deus, que eu vejo claramente tu usares teus servos em defesa própria, a assim concluir a Escritura Sagrada. E assim, ó Deus, eu vou caminhando em direção a Sião Celestial. Desejo alcançar, ó Deus, como sempre digo, não apenas o chegar nos portais do céu. O meu objetivo, ó Deus, é adentrar, ó Deus, pelas ruas, passar pelas praças e assim, caminhando pela fé, vou em direção ao tribunal sagrado de Deus. Quando eu vou chegando, Senhor, na minha convicção de fé, eu vejo quantos peregrinos que não se lançaram a fazer a sua própria vontade, mas estão fazendo a vontade de Deus.
Eu vejo uma peregrina orando a Deus, balbuciando, implorando e rogando. Eu vejo uma senhora mais velha, como vejo uma mais nova. Vejo um varão entrado de muitos dias, mas também vejo jovens ali acostados, na fila da misericórdia e da graça de Deus. Todos estão em oração. Ali, Senhor, eu vejo que tenho a oportunidade de acostar o meu espírito e a minha alma, e vou assim, seguindo, aguardando o despachar da minha vez, ó Deus, diante do gasofilaço sagrado de Deus. Então, em temor e tremor, eu vou, ó Deus, persuadindo na palavra, na oração e no partir do pão. E por que não dizer, Senhor, na minha oração? Sim, Senhor, na minha oração. Tu me ensinaste e indicaste para a minha alma que este era um hábito, ó Deus, Senhor, que o meu Salvador, de forma sequencial, ele mostra que sempre orava. E aqui estou eu orando e desejando, ó Deus, de todo o coração, de toda a alma e sinceridade, que os teus servos e as tuas servas, ó Deus, companheiros e companheiras em Cristo, que assim, ó Deus, sustentam uma fé bíblica, sem invenções e sem imaginações, possam também seguir o caminho do Salvador, como eu aqui estou seguindo em oração, de joelhos dobrados. Não tenho nenhuma pressa, Senhor, mas devo cumprir aquilo que o Espírito Santo colocar por suficiente para que eu assim encerre a minha oração. Senhor, 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 há momentos que a Tua palavra, ainda que ela seja às vezes um clássico já conhecido dos homens, como oráculo divino de Deus, pois que a minha fé, Senhor, tem sido nutrida por Ti. E ali, ó Deus, naquele oráculo, eu não tenho nem pressa de falar, porque desejo, ó Deus meu Pai, não apenas o ler ou o meditar. Senhor, Senhor, a Tua palavra, de uma forma gigantesca, infinita, ela diz: lâmpada para meus pés, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, como Tu tens me ajudado a ver coisas em que eu nunca iria ver. Eu desejo, ó Deus meu Pai, recriar o meu coração, para que possa ser lançado no livro da vida, ó Deus, o tempo que eu estou ao lado de Deus. Eu aqui, Senhor, não peço ouro nem prata, pois que sei, ó Deus meu Pai, que na Tua bondade ela é tão perfeita, ela é tão magnífica, ela é tão transcendental. Eu não alcanço, Senhor, eu não alcanço os pensamentos que Tu tens acerca dos Teus e acerca da minha vida. Senhor, eu não alcanço. Sinceramente sei que não alcanço, pois que o próprio Salvador fez uma alusão comparativa. Eu tenho ela sempre a ruminar na minha mente. O Salvador disse bem claramente no Evangelho: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tenho aprendido, ó Deus, que a Tua bondade é infinita, mas também tenho visto, ó Deus, que Teu juízo, ó Deus, e a Tua justiça, eles não têm fim. O Senhor vai aplicar sempre a medida da devida penalidade. Sim, Senhor, o Senhor sempre tem anunciado a medida infinita da Tua penalidade, mas também tem, ó Deus, acenado com a medida divina, ó Deus, soberana e eterna, da Tua justiça. Por isso que aqui, ó Deus, na seara da oração, da alvorada, eu sempre quero
ó Deus, até onde Tu permitires fazer a oração. Pai, que meu irmão, minha amada irmã, companheira em Cristo, entenda que todo dia há guerra, todos os dias estamos em guerra. Quando menos o homem imaginar descansar, ele recebe, então, o alvejar daquilo ao qual está proposto a devida natureza maligna. Mas é bem verdade que a palavra do Senhor diz: operai a vossa salvação. Senhor, eu estou operando a minha salvação. Estou assim desacelerando, ó Deus, a vontade da minha carne. Aprendi contigo, Senhor, que devo fazer muitas obras espirituais. Devo até mesmo, por dias ou horas, ficar sem beber e sem comer. Pois que o nosso Salvador, Ele assim nos ensinou que nós devemos fazer jejum. E jejum é simplesmente entregar a Deus a própria vida e crer que não há necessidade de beber ou até mesmo de comer. O jejum é, Senhor, o encerrar do comer e do beber, porque irá tirar totalmente a força da carne. E o homem ou a mulher, o peregrino, irá entender que precisa estar ligado com Deus e que essa ligação é tão soberana, é tão divina, que muitos dos homens que não são conhecidos, são anônimos, assim como eu, que aprovaram muito e muito do jejum. No livro da vida, há a escritura de muitos homens santos que não estão citados na Bíblia, mas que jejuaram, não comeram e não beberam. Alguns por horas, mas outros por dias. E assim eu te louvo, ó Deus, e te engrandeço. E como desejo fortalecer, ó Deus, os irmãos e as irmãs em Cristo, os companheiros novos, os pastores jovens, as mulheres de oração que ainda são jovens. É preciso olhar a elevada obra do pensamento do caminho de Deus. Quando eu vejo o próprio Moisés sendo levado a jejuar, eu vejo que esse pensamento não veio do coração de Moisés. Esse pensamento, ele foi atribuído a Moisés pelos pensamentos de Deus. Quando eu vejo Elias também assim replicar, sim, Senhor, eu não tenho dúvida. Esse pensamento foi replicado segundo a graça divina de Deus. Então, quando eu chego no meu Salvador, eu vejo que ele replica em igualdade ao jejum que foi dado a Moisés. Ele ali então se dá por 40 dias e 40 noites. Ficou na presença de Deus. Diante da ciência dos homens, isso não passa de uma loucura. Não passa de uma obra assim desnecessária, como também seria isso desnecessário a teologia da intelectualidade. Tu sabes, ó Deus, quando eu me refiro, eles dizem que sabem tudo, até mesmo a cor da túnica de Moisés, o tecido e o pano, a região onde Moisés viveu e depois migrou e que fez e aconteceu. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, Senhor, a debochar, mas eu vejo, Senhor, uma obra gigantescamente desnecessária, porque ao invés de estudarem de dia e de noite, de serem e terem o desejo de ser o maior apologeta, o maior de todos os exegetas. Sim, Senhor, por que não tem o desejo de ser como o nosso Salvador? O próprio Salvador deixou um conselho claro, que basta ao servo ser como seu Senhor. O que eu vejo, ó Deus, são homens catedráticos, afundados, ó Deus, em suas vontades humanas. Homens que não têm um dom sequer, um dom manifestado diante da obra ao qual o Senhor fala, para que assim se dê conforme Paulo fala. Paulo diz que não devemos faltar em nós nenhum dom sequer. O apóstolo tem todos os dons, não apenas o de ensinar, não apenas o de pregar,
mas fez grandes sinais e prodígios diante de 2000 anos atrás. O que eu vejo hoje, Senhor, o mesmo Deus que operou na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Moisés e na vida de Elias, Senhor. Senhor, Tu sabes que eu tenho essa mesma convicção. E não o bastante, ó Deus, de uma convicção. Eu tenho também a fé. E já vi grandes homens anônimos. Senhor, são anônimos para os homens, mas para Ti não é. O nome deles está escriturado no livro da vida. E quando falo tal coisa, Senhor, Tu sabes de quem penso e de quem falo. Senhor, Tu sabes que eu sou de uma linhagem em que o meu próprio pastor, ao qual me refiro, Tu conheceu e conheces. O pastor, ele anunciou que em 15 dias ele iria vir a óbito, pois que recebeu um aviso de Deus. E naquela noite, Senhor, Tu te lembras, era um domingo, ele avisou e passou todas as outras obrigações da igreja e controles para outros irmãos. E a igreja ficou esperando, Senhor, por aqueles 15 dias. E no 15º dia, o referido pastor, ele foi levado a um ataque fulminante do coração e morreu no sofá diante da sua esposa. Senhor, tal fato não é história, né, Senhor? O que eu faço diante de Ti é que eu estou aqui e fui, ó Deus e meu Pai, contemplado com este assunto. 15 dias, conforme ele disse que o anjo havia lhe falado, foi assim o momento do seu óbito. Senhor, eu sou de uma linhagem de homens anônimos, mas temos muitas histórias, não histórias, ó Deus, humanas, invenções humanas. Tal obra que falei está no livro da vida. E se um dia, no meu julgamento, o Senhor revolver e trazer a tônica, eu vou sustentar, sim, Senhor. Ele foi levado no 15º dia, após a revelação no culto de domingo. Eu quero Te glorificar, Senhor, Te engrandecer e Te bendizer. Eu creio, Senhor, que a minha vertente de linhagem não é, de maneira alguma, para trazer uma obra intelectual, mas é para fazer os irmãos, as irmãs, aos que são crentes, aos que são tementes, aos que desejam, ó Deus e meu Pai, receber de Deus, que possam entender. O próprio Salvador disse: casta de demônios só sai com jejum e oração. Porque é necessário que a santificação se sobreponha total e absolutamente sobre a vida do varão e da varoa. Eu entendo claramente que a santidade, ela domina totalmente os principados e potestades do inferno. Mas agora, Senhor, em porção dobrada, sacudida, multiplicada. Quando Salvador foi levado para o deserto e ali ficou 40 dias e 40 noites, e ele veio a enfrentar diante dos olhos de Deus e do onipotente Espírito Santo, estava coberto de santidade. Estava coberto por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Todavia, repleto de santidade, assim como assim nos é dado o endereçamento em que Moisés, no Antigo Testamento, sujeitou-se a 40 dias e a 40 noites. Senhor, me dá graça para que eu possa defender continuamente os elevados pensamentos de Deus. Porque sei, Senhor, que muitos pensamentos, como lata velha, desejam prosperar. Sim, Senhor, desejam prosperar. Mas quando se fala em obedecer, quando se fala em jejuar, quando se fala, ó Deus, em se santificar, ó Deus, os que querem bater como lata velha, eles dizem menos,
menos e menos. Menos, uma vez salvo, salvo para sempre. O que não é verdade. O que não é verdade. É uma grave falta, porque a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte. Se esta palavra estivesse correta, o Senhor não iria nos advertir: sede fiéis até a morte. E aqui estou eu, ó Deus, não apenas para que prospere de maneira nenhuma os meus pensamentos humanos, mas que prospere, ó Deus, o agir da Escritura Sagrada, que ela, como uma espada do Espírito de poder e de glória, possa cortar, ó Deus, juntas e medulas, e dividir, e retirar, e acrescentar, e assim a penalizar tudo quanto for o desejo de Deus. Senhor, ouve a oração dos irmãos e daqueles que nunca alcançaram esta oração e aqui estão estacionados. Dá força a eles e a elas. Senhor, eu sei que Tu tens, ó Pai querido, a chave para abrir qualquer que seja a penitenciária, qualquer que seja, ó Deus e meu Pai, as portas de ferro ou de bronze, ou até mesmo, ó Deus e meu Pai, de aço. Para Ti não há cadeado que possa subsistir. Para Ti, Senhor, nada é impossível. Qualquer que sejam as portas, ó Deus, elas serão abertas. E o cadeado deixará de existir, porque será derretido. Qualquer que seja o inimigo, ó Deus, o adversário, Senhor, Tu não tens adversário para que possa resistir ao Teu poder e à Tua graça. Quando eu vejo, ó Deus, o que Tu tens no Teu exército, eu sempre, ó Deus, medito. Não sei o que o meu Senhor vai retirar. Em dias passados, Tu retiraste, ó Deus, as torrentes das enchentes. E sobre a face da terra, ó Deus, foi assim registrado, ó Deus e meu Pai, uma obra nunca vista, sofrida pela nossa nação. Foram águas e mais águas, toneladas de águas e mais águas. Quanto mais falávamos, mais multiplicavam. Senhor, porque eu creio em Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por eu ter, Senhor, assim a convicção de que não há ninguém acima de Ti e nunca haverá. A Tua palavra diz que os Teus pensamentos são inalcançáveis. São, ó Deus, elevadíssimos. Então, qualquer que seja o atrevido ou atrevida criatura de dizer isso e aquilo sobre Ti, Senhor, não passa de nada. Por isso eu desejo replicar a Tua vontade escriturada. Que a Tua Escritura seja sempre a nutrição, ó Deus, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e para a vida de todos os peregrinos. Que seja abandonado qualquer que seja o estado de um homem ou de uma mulher neófita, ou até mesmo, ó Deus e meu Pai, dos nécios. Dá graça, Senhor, para que todos nós possamos abraçar os pilares eternos da divina Escritura de Deus. E aqui, Senhor, eu desejo, ó Deus e meu Pai, replicar o que diz a Tua palavra. A Tua palavra é fiel e verdadeira, diz que a salvação não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas daquele que Deus usa de misericórdia. Senhor, que todos nós envolvidos na oração da madrugada sejamos contemplados com a Tua misericórdia, com a Tua piedade e com a Tua graça. Senhor, dá provisão, dá prosseguimento, Senhor, em nossas vidas, segundo a Tua piedade e a Tua compaixão. Inclusive também que Tu me perdoes os meus pecados. Não obstante os meus pecados, minhas faltas, meus erros, meus excessos, ó Deus, minhas omissões, que Tu estenda também em piedade e misericórdia aos meus irmãos e às minhas irmãs o pedido que ora faço ao meu Senhor. Recebe, querido Senhor,
Recebe, amado Salvador. Recebe, querido companheiro, onipotente Deus e Espírito Santo. Esta oração que te faço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.